e quem puder, viesse tomar o pequeno almoço aqui na igreja. O que vocês acham? Né? Então podíamos marcar às 10 da manhã, um quarto para as 10. Cada um trazia o que come normalmente de pequeno almoço. E nós fazíamos aqui uma partilha antes do culto, comíamos juntos. Se os irmãos assim quiserem, vai ser uma benção estar junto com os irmãos aqui no domingo que vem. Amém? Então, um quarto para as 10, a gente pode estar aqui junto. Você que está em casa também, se vier, traga aquilo que você come, que você quiser partilhar com os irmãos, e nós vamos tomar um pequeno almoço juntos aqui antes do culto. Amém? Tá bom? E vai ser muito bom a gente ter esse tempo juntos aqui no próximo domingo, né? Irmãos queridos, hoje, na verdade, o Espírito Santo, quando ministrou essa palavra em meu coração durante a semana, e a palavra hoje é um bocado atípica, diferente, no sentido de que hoje eu vou ensinar a vocês como morrerem espiritualmente, né? E o que veio no meu espírito é exatamente foi essa palavra, quando as pessoas morrem espiritualmente. Quando as pessoas morrem espiritualmente. E é possível, pastor, morrer espiritualmente? Sim, é possível, completamente possível. Essa verdade, ela é real. E quantos irmãos nossos e pessoas que no passado serviam a Deus e eram firmes juntamente com o Senhor, não se deixaram envenenar, vamos colocar assim. E você sabe, né, irmãos, que o veneno, ele não toma conta do nosso ser assim que ele é bebido. Muitos venenos, eles vão fazendo efeito com o passar do tempo, a maioria das vezes. As pessoas vão se envenenando até o ponto em que morrem. E muitas vezes a morte parece imediata, mas ela fez parte de todo um processo que foi acontecendo na vida das pessoas. Então, a morte espiritual, ela é um processo que acontece na vida das pessoas. O primeiro, todos aqui já ouviram falar de Adão e Eva, sim ou não? Então, vocês lembram que lá no Éden, o Senhor disse o que para Adão e Eva? Vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, famosa chamada como maçã, que é mentira, mas no folclore, né, nas histórias, aparece sempre aquela maçã bonita. Vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E todos nós sabemos que Adão e Eva, eles não caíram para o lado quando comeram o fruto. Eles comeram o fruto, continuaram vivos, começaram a desencadear uma série de consciências, inclusive que estavam nus, porque nós sabemos que Adão e Eva não estavam nus antes de comer o fruto, porque eles eram vestidos da glória de Deus. Adão e Eva estavam vestidos da glória, por isso que eles não estavam nus. Mas quando eles comem, então eles deixam de estar vestidos da glória de Deus e sentem então necessidade de se cobrirem, se taparem por conta do pecado. Mas você e eu sabemos que a Bíblia não diz que Adão e Eva caiu para trás e morreu naquele momento, ou começou a agonizar e partiu. Não, eles continuaram vivos, porém carnalmente e emocionalmente, e mortos espiritualmente. A partir daquele momento, o que aconteceu? Houve um desligamento entre Adão e Eva e Deus. Deus, que antes visitava eles todos os dias e se relacionava diretamente com eles todos os dias, deixa de fazer isto. Ou seja, a partir do pecado, o homem e a mulher deixaram de ter comunhão com Deus, mas continuaram vivos carnalmente. Morreram espiritualmente.
Deixaram de ter uma vida espiritualmente conectada, ligada ao Senhor. Adão e Eva não morreram carnalmente, mas sim espiritualmente. E a partir daí, então, entrou o pecado no mundo. Mas nós sabemos, irmãos, que o pecado foi algo processual. Eva não chegou lá na árvore e arrancou o fruto. Eva não olhou para a árvore, foi diretamente ao fruto, arrancou o fruto e comeu. Ela começou um processo de conversa com quem não devia. Ela começou um processo de ouvir alguém que não devia estar ouvindo. Ela começou um processo de diálogo com alguém que ela deveria ter logo interrompido o assunto. Mas ela começa então no processo de pecado. Todo pecado é um processo. Todo pecado começa em algum lado. Todo pecado é um processo. Por isso eu não gosto do assunto e do conceito de que o pecado é um acidente. E ninguém comete pecado por acidente. Todo pecado começou em algum lado, apesar de eu não ver. Ninguém tropeça numa pessoa na rua e adultera na mesma hora. O adultério não acontece assim. Começou com um cheiro, começou com um elogio, começou com uma conversa, começou com uma mensagem, começou com um olhar, começou em algum lugar. E a partir daí, então, começou o processo para que o pecado chegasse até aquela pessoa. Então, irmãos, é um processo. E nós corremos esse risco todos os dias de morrermos espiritualmente. Eu não quero morrer espiritualmente, amém, irmãos? Eu creio que você também não quer. A palavra podia ser como não morrer, mas eu vou dizer como morrer, então. E sabe, irmãos, é interessante, comecei por aqui, que talvez seja a parte mais simples de você perceber, porque todos nós talvez conhecemos muito bem a história de Adão e Eva e sabemos tudo o que aconteceu lá atrás, no Gênesis, no início de tudo, como é que aconteceu. Então, talvez eu nem preciso ter essa leitura extensa do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, porque você já ouviu isso, talvez desde a infância, de como as coisas decorreram e aconteceram. Então, a primeira coisa é lógico, irmãos, que como é que você morre espiritualmente? Ficando preso ao pecado. Isso é lógico. Óbvio. Se qualquer pessoa que se agarrar ao pecado vai ficar passivo de morrer espiritualmente. Eu falo isso, irmãos, porque eu já vivenciei e já também conheci pessoas que deixaram de ter comunhão com Deus, dizendo, se tornou chato, eu tive um problema na igreja, eu não estava bem, e dava uma série de desculpas, mas que na raiz o problema estava em um pecado escondido, oculto, que ela não confessava e colocou a culpa em meio mundo, em várias pessoas, e no ambiente, e no som, e nisso, e naquilo. Mas quando você vai investigar direitinho, está lá, quem é que está lá? Qual é a semente que está lá? O que tinha entrado lá? O pecado. Já tinha entrado. Já estava fazendo o que não devia. Já tinha cedido à tentação. Porque tentação não é o mesmo que pecado, viu, irmãos? Tem gente que confunde isso. Eu sou tentado. Todos somos. Tentação vem para todos. Ele é o tentador, chama diabo. E ele não tenta a mim e a você na parte que você é forte. Ele vai tentar sempre na parte que você é fraco. Por isso que, se possível, apesar dele nos conhecer muito bem, não conte as suas fraquezas para o diabo. Uma vez você abriu a sua boca, ele não lê seus pensamentos, viu, irmãos, o diabo. Uma vez você abriu sua boca e falou, eu tenho uma tendência para isso, esquece. Ele vai ficar insistindo ali direto na sua vida. Ele vai ficar tentando você na mesma área a vida inteira, até ver se você abre uma brecha, para que ele possa entrar por intermédio do pecado. É interessante, irmãos, que em Romanos capítulo 8, e vamos àquilo que importa, que é a palavra. Pouco importa aquilo que eu digo se não estiver de acordo com aquilo que está escrito. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, você pode abrir aí sua Bíblia comigo? Romanos 8, 1 em diante.
Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém, irmãos? Romanos 8, 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo mas segundo porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Bem, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu agradeço pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Ela é vida para nós. E nós vamos sair daqui cheios da tua vida, no nome de Jesus. Mais conectados com o Senhor, ouvindo a tua voz, sendo guiados pelo teu Espírito. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, abra o nosso entendimento, fala conosco, traga revelação e entendimento para as nossas vidas nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Então veja bem, irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo algo que é claro, objetivo. Portanto, agora, portanto, quando, irmãos? Portanto, agora. Portanto, nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa dicotomia, essa separação, ela é extremamente importante. Qual é a separação aqui importante? Carne e espírito. Você precisa perceber que são duas coisas completamente diferentes. Carne e espírito. Andar pela carne e andar pelo espírito. Andar pela carne e andar pelas coisas de Deus. São duas coisas diferentes. E a palavra de Deus ela é clara. A carne e o espírito lutam. Um contra o outro. Todos os dias há uma guerra que está acontecendo no nosso interior, que é carne versus espírito. Se nós pudéssemos brincar um pouco com isso, cá em Portugal vocês não tiveram acesso, mas muitos de nós brasileiros talvez tivemos, uma luta de um campeão mundial de boxe lá no Brasil contra um comediante amador de boxe. Popó versus Bambam. Popó já tinha defendido o cinturão mundial de boxe 4 vezes seguidas e não sei mais quantos campeonatos. E foi desafiado por um comediante, claro, em vista de marketing, mídia, para lutar contra o Bambam. A luta, e o Bambam era mais forte, né, fazia ginásio, muito forte mesmo, e o Popó não é assim tão forte, mas era um campeão mundial. Só que a luta durou 36 segundos e o Bambam perdeu a luta. O comediante, é lógico, né? O campeão de boxe ganhou a luta. Então, veja bem, e a nossa vida é mais ou menos assim. O comediante, nós podemos dizer que é a nossa carne. É a nossa carne. É completamente fraca, frágil. E o espírito, ele é fortíssimo, irmãos. Ele vence a carne facilmente. Ok? Só que nós temos que dar a condição para ele para que isso aconteça. Quanto mais... Por que acontece? Quanto mais eu exercito o meu espírito, mais a minha carne, ela fica fraca. Ela diminui o poder contra a minha vida. Quanto mais eu fortaleço a minha carne e ouço a minha carne, menos o meu espírito pode fazer alguma coisa. Essa é a verdade. Mas veja bem, irmãos, porque entenda uma coisa, toda a vida na carne vai enraizar uma coisa chamada iniquidade. Iniquidade é a permanência insistente em um pecado, junto com as suas consequências. Quando você se submete a uma iniquidade, permanece num pecado, continua naquele pecado,
olha muito para aquele pecado, ama aquele pecado, idolatra aquele pecado, o que vai acontecer? Você vai entrar numa raiz de iniquidade na sua vida, que vem sobre a sua vida e sobre os outros, porque o pecado ele traz maldições também. E eu preciso dizer isso para você, o pecado é um inimigo feroz de quem quer ter uma vida com Deus. Entenda isso, o pecado é um inimigo feroz daqueles que querem viver as bênçãos de Deus na sua plenitude. O pecado é um veneno silencioso, lento, que altera a nossa maneira de pensar. E é aqui que entra o problema. O pecado altera nossos pensamentos. É verdade, irmão. Sabia disso? O pecado é uma chave que altera os teus pensamentos. Você é uma pessoa abençoada, cheia de Deus, cheia da luz divina, como nós falamos na semana passada. Você é alguém que conhece o Evangelho, alguém que Deus chamou por um propósito, alguém que Deus tem um plano para a sua vida. E você se enche disso todos os dias. Você fala, nossa, como eu sou amado, como Deus me ama, como eu tenho uma vida abençoada. Basta o pecado começar a ganhar território. Você começa a ter um monte de dúvida na sua cabeça, começa a colocar as palavras que são importantes de lado e começa a dar crédito simplesmente à voz que grita dentro de você. Se chama carne. E a lei da carne, ela mata a lei do Espírito. Então, quer morrer espiritualmente? Dê vazão à carne. Quer morrer espiritualmente? Se sujeita às leis da carne. Na verdade, irmãos, vou dizer, nós estamos falando de coisas espirituais, eu preciso falar sobre isso, porque o que me interessa é a sua conexão com Deus, a sua vida com Deus, a sua história com Deus, e você andar com Deus. Isso é o que interessa. Mas nós sabemos bem que em todas as áreas da nossa vida, se nós deixarmos por conta da nossa carne, nós estamos terrivelmente fadados ao fracasso. A carne não quer ir para o ginásio, a carne não quer fazer dieta, não quer comer bem, a carne não quer estudar, a carne não quer trabalhar, a carne só quer ficar deitado no sofá, se enchendo de porcaria, assistindo televisão ou fazendo outra coisa qualquer. Ela não quer dar nada saudável para a gente. Se você der vazão àquilo que a tua carne quer, você vai estar fadado ao fracasso a vida inteira. Para estudar não tem energia, para comer bem não tem energia, para trabalhar como deve ser não tem energia, para nada tem energia. Porque a tua carne está sempre puxando você para baixo. Como é que nós vencemos normalmente? Quando nós disciplinamos a nossa carne. Ela diz, eu não quero ler. Fala, mas você vai ler. Eu não quero estudar, mas você vai estudar. Ah, mas eu quero ver televisão, mas eu vou desligar e eu vou assistir outra coisa, que eu quero me encher de coisas boas. Ah, eu quero gastar mais além daquilo que eu posso e comprar isso e comprar aquilo. Não, você não vai gastar além, você vai gastar o que eu estou dizendo para você gastar. Enquanto nós não disciplinamos a nossa carne, nós estamos sempre sujeitos a um monte de porcaria, porque a carne está sempre estragando tudo, irmãos, na nossa vida. A carne é a coisa mais terrível que nós temos, é ela, e ela não converte. A carne ela só vai converter na glória, você sabia disso? Porque nós vamos receber um corpo glorificado, diz a palavra do Senhor. É o último estágio da salvação. No espírito você foi salvo, na alma você está sendo transformado, e no corpo, um dia, na glória. Aqui, ela vai lutar contra você todos os dias. E se você der brecha para ela, é um abismo puxando outro abismo, é uma sujeira puxando outra sujeira, uma coisa te levando... Vai morrer, irmão, espiritualmente, não tem como. Pastor, então como é que é o antídoto para o pecado? Qual é o antídoto para que isso não venha fazer parte da minha vida? Irmão, é o contrário, é você disciplinar a sua carne. E dizer, aqui quem manda agora é o Espírito. E aí você precisa entrar num diálogo quase que enlouquecedor consigo mesmo. Está pensando que não? Você tem que falar consigo mesmo todos os dias. Vem pensamentos contrários à vontade de Deus. Não vou te ouvir. Calado. Eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ah, porque eu vou... Não, não vai nada. Você vai estar quietinho agora, porque o Espírito manda na minha vida. É lógico, irmãos, que eu vou dizer algo que é óbvio para nós.
Qual o antídoto contra o pecado? É você ficar todo dia lutando contra ele? Vai perder. É você tirar o foco do pecado e colocar o foco completamente em Deus. É você deixar de olhar para ele e começar a olhar para Deus. Então, a disciplina espiritual, é lógico, vai te fortalecer contra o pecado. O que é disciplina espiritual? Ler a palavra sempre, se encher da palavra, transformar a mente, se encher a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, comer a palavra, andar com a palavra, meditar na palavra, dizer a palavra, orar a palavra, louvar a palavra, todo dia, palavra, 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 palavra. Porque ela é o nosso alimento espiritual, ela é o pão que nos alimenta, ela é o pão que nos sacia. Depois, oração, irmãos. Basta você ficar falando só com você mesmo? Não, orar. Despejar diante de Deus, colocar as tuas frustrações lá, dizer quais são de fato para Deus. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu careço da sua ajuda, eu necessito do Senhor. E orar também a palavra de Deus. Eu sou amado, eu sou cheio do Espírito Santo, o Senhor me ama, a vida de Deus está em mim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Eu mereço a bênção de Deus. Meu irmão, porque eu sou filho dele. E eu não quero saber de maldição na minha vida. Amém? Depois, louvor constante ao Senhor. O que é louvar constantemente? Irmãos, não é cantar, não. Tem irmãos que não têm esse talento. Irmão, que se eu chamar para cantar aqui em cima, se calhar até eu vou precisar ir ali resolver um problema, depois eu volto. Louvor não é música, irmão. Entenda isso. Louvor é a letra da música. Okay? Os salmos podem ser cantados? Podem. Mas os salmos estão cheios de louvor a Deus. Você pode falar esses salmos. Louvor é você elogiar a Deus o tempo inteiro. Dizer, Deus, como o Senhor é bom. Como esse dia é maravilhoso. Qual a maior tentação de quando você chega no teu trabalho? Fogo, mais um dia aqui, nesse lugar, para trabalhar. É o que a maioria das pessoas fazem. Mas aí como é que você faz? Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo e há provisão do Senhor nesse lugar para mim. Cumpra o teu plano. Eu sei que eu estarei aqui enquanto houver um propósito, mas quando não houver mais, o Senhor abrirá outra porta para mim. Eu sou alegre, eu sou feliz, o Senhor está comigo. Aleluia! Ele renova as minhas forças, as minhas energias. E você começa. E o Senhor então te enche de um ânimo novo. Aquele que começou a reclamar, nem começou o trabalho, já perdeu a guerra. Que coisa ruim, que coisa já... Ih, acabou, já perdeu, irmão, já está derrotado. Já local, nem 36 segundos. Nem 1 minuto. E você pensa que é só com você? Comigo também, irmãos. E com os nossos colegas de trabalho ainda mais, que já chegam nesse ritmo. Com salário, que é ruim, que é isso, que é aquilo, que vai dar ruim, que não... Pelo amor de Deus. Eu não quero começar o meu dia de trabalho assim. Eu quero louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Aleluia. Então, louvor constante, isso é louvar a Deus, irmãos. Também, irmãos, jejum. É importantíssimo jejuar. E eu vou dizer que jejum é troca, tá, irmãos? Eu demorei a perceber isso. Jejum não é ficar sem comer, não. Sem beber, ou sem ver televisão, ou sem Coca-Cola, ou sem chocolate. Não é ficar sem. Jejum é colocar algo novo na dieta. Entenda isso. Então, se eu tiro a comida, naquele horário que era para ter a refeição, era para eu estar parado, orando, lendo a palavra e me enchendo espiritualmente. Porque se eu tiro uma refeição, e no horário da refeição, eu vou jogar, vou assistir, vou fazer isso, você não está fazendo nada. Só está deixando de comer. Eu demorei a perceber isso. Hoje eu vejo jejum dessa forma. O horário que você tira, se você tira, vou tirar o jantar, então o que você vai fazer na hora da janta? Vai dormir? É igual aquele crente que vou fazer um jejum. Qual vai ser o jejum? É da meia-noite às 8 da manhã. Não como nada nesse horário. Irmãos, isso não é jejum. Então o jejum também ele faz com que a sua carne enfraqueça.
Claro, e o seu espírito ele vai ser fortalecido à medida que você substitui, naquele momento, seu tempo pelo Senhor. Eu teve uma vez que eu fiquei 4 meses, acho, sem fazer a barba. Tem uma foto, minha barba estava desse tamanho assim, mesmo grande. E todo mundo falava, isso é legalismo, isso é religiosidade. Eu, não, irmãos, você não tem noção, porque todas as vezes que aquela barba me coçava, me incomodava, eu lembrava que eu estava num propósito com o Senhor. Foi uma bênção, foi um tempo abençoado. Eu falava, eu estou com um propósito com o Senhor. Não era a barba, não era deixar crescer a barba. Crescer a barba, mas era a lembrança diária, quando eu olhava no espelho, quando eu tocava, eu estava num tempo de busca, de orientação, de buscar o Senhor. Então o jejum é isso, o jejum é quando você troca a sua atenção para algo e coloca a sua atenção em outra coisa. Porque se eu faço um jejum, como nós costumamos aqui fazer às vezes todos os anos, jejum de Daniel, só vou comer legumes e frutas, tira tudo que é açúcar, doces, carnes, só come legumes e frutas. Mas eu não oro, não jejuo e não intensifico a minha vida com Deus, estou fazendo apenas um detox, está na moda. Estou apenas fazendo um detox, estou desintoxicando o meu corpo, estou fazendo bem para o corpo. Sim, é ótimo para o corpo quando nós fazemos esse tipo de coisa, mas não estamos aqui exercitando o nosso espírito. Então, sabe, irmãos, a primeira coisa, se você quem quer morrer espiritualmente, comece uma conversa com quem não deve, com o diabo, com o pecado, com a carne. Vai dando vazão, dá um dia só 1 minutozinho, vai dando alguma coisa. Quando você vê, irmão, você já está tomado pela iniquidade e as consequências virão, porque as consequências do pecado não vêm na hora, mas ela vem logo a seguir, daqui a um tempo, nós vemos aquilo que estamos colhendo. Então, as disciplinas espirituais quebram completamente os danos causados pelo pecado. As disciplinas espirituais quebram completamente os danos causados pelo pecado. A segunda coisa, e não menos importante, irmão, veja bem, toda gente que começa a morrer espiritualmente tem uma sensação de que não é importante para o reino de Deus. Perdem o senso de importância. Você acha que você é importante para o reino de Deus? Você acha que você é importante para que o Senhor faça algo na sua igreja, nesse mundo, com a sua vida? Então tem gente, irmãos, que deixa entrar esse tipo de semente no seu coração, dizendo para ele assim, você não faz falta, você é só mais um. Ninguém vai sentir sua falta se você, nem Deus vai sentir sua falta se você parar de ir à igreja, parar de orar, parar de ter sua vida com Deus. Entra essa semente diabólica. Pensa que é mais um. A pessoa que pensa que é mais um, ela assiste o culto qualquer dia, qualquer hora, ela lê a Bíblia qualquer dia, qualquer hora, não tem zelo nenhum por isso, porque ela é só mais um, ela não é importante para nada. Irmão, você já viu, eu gosto de usar exemplos que tragam para nós que a gente consiga perceber as coisas melhor. Você já viu aquela pessoa no trabalho, que ela tem uma função chave no trabalho e só ela sabe fazer algumas coisas? Eu já convivi com pessoas assim. Eu, por acaso, não gosto de assumir essa posição. Eu gosto de ser sempre substituível, né? Porque senão você nunca cresce na onde você está, na empresa. É verdade. Quem faz muito bem a função que está, pode ter certeza que ninguém nunca vai querer promover aquela pessoa e tirá-la dali. Ela vai estar sempre ali presa. Pode ter certeza disso. Quem é que eu vou colocar no lugar? Mas a verdade é o seguinte, essa pessoa, quando ela se acha importante, muitas vezes na sua função, ela fala, eu não posso faltar, eu não posso deixar de ir, eu não posso, porque senão aquilo não vai andar, isso não vai fazer, isso não vai acontecer, isso aqui, isso. Então, qual é o senso dela? Eu não vou deixar de estar lá. Agora, é aquela pessoa que não está nem aí, sabe que se ele não for amanhã, não faz falta nenhuma, o que essa pessoa faz? Falta quando quer, não está lá quando... Enfim, não tem comprometimento nenhum com aquilo. E na fé, muitas vezes, é assim. Se o diabo conseguir colocar no nosso coração, se entrar uma semente de que eu não sou importante, que não vale a pena, que eu não vou para o que não preciso... Irmãos, você facilmente vai ceder às chantagens do diabo. Porque, afinal, você não é tão importante assim. Então, você pode faltar. E essa é uma mentira, irmãos.
Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós somos importantes para o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Está tudo bem com vocês? Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Irmãos, morrer espiritualmente é um processo. Entenda isso. Pessoas não morrem espiritualmente da noite para o dia. Elas vão caminhando para lá e muitas vezes não se dão conta, estão sendo enganadas, iludidas, estão sendo distraídas já há algum tempo, até que a morte espiritual ela possa vir. A fé e o relacionamento com Deus, ela não é nada emocional. Ela é extremamente racional e objetiva. Eu sei o que devo fazer e faço. Isso é fé. Fé é você saber aquilo que é para fazer e fazer. Mesmo quando não está sentindo. Eu oro e não sinto nada, mas continuo orando. Eu leio a palavra e não sinto nada, mas eu continuo lendo. Eu estou jejuando, não estou sentindo nada, mas continuo jejuando. Fé não é pelo que vemos, sentimos, tocamos. Fé é por aquilo que não vemos, não sentimos e não tocamos. É o contrário. O que eu preciso tocar para ver já não é fé. O que eu preciso ver acontecendo já não é fé. O que eu preciso sentir já não é fé. Fé é quando eu não estou realmente sentindo nada. Continuar fazendo, sabendo que é certo. Por mais até que toda a gente esteja fazendo o errado. Terceira coisa, irmãos, eu não vou me delongar muito aqui, é o legalismo religioso. Que é o contrário daquele que não se sente importante. O legalista já é aquele que se sente importante pelos dogmas e doutrinas que seguem. E acaba se sentindo mais importante até do que os outros. Apenas fazem debaixo de uma lei carnal realmente. Jesus ele vai olhar para os fariseus, em Mateus capítulo 23, nós podemos lá ler esse texto. O texto é um pouco extenso, eu vou deixar aqui de trabalho para casa porque nós temos ceia ainda hoje. Mateus 23, versículo 1 em diante, Jesus ele tem um diálogo bem extenso com os religiosos. Mateus 23, 1 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes e amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas e as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou seja, mestre, mestre. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo, mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrereis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para pregar um discurso, e depois de o ter feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurais pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Enfim, aqui ele vai manter um diálogo extenso, mas a base, o fundamento daquilo que Jesus está dizendo é que aqueles homens estão mortos espiritualmente. Por que eles estão mortos espiritualmente? Porque o que só interessa para eles é a aparência daqueles, é o elogio daqueles que vêm, é se colocar em uma posição de destaque. O que eles querem é a glória dos homens, o que eles querem é o elogio dos homens, o que eles querem é ser bem visto pelos homens, o que eles querem é explorar aqueles que estão à sua volta, por mais com uma capa de santidade, dizendo que estão fazendo tudo certinho. Então colocavam as roupas mais atraentes, mais chamativas, se colocavam nos lugares mais altos, queriam apenas ser vistos pelos homens, e esse é o religioso. O religioso é aquele que está no ambiente da igreja, mas está morto espiritualmente, porque ele já perdeu a conexão com Deus, ele tem conexão apenas consigo mesmo, ele só quer se sentir bem com as suas próprias ações, ele não está se importando com o que Deus está falando a respeito dele, ele apenas está se importando com o que os outros estão falando, e se ele está numa posição de destaque diante da igreja ou das pessoas. Esse é o religioso. Por que ele quer cumprir as regras? Porque afinal ele quer ser melhor do que você, ele quer se colocar numa posição melhor do que as pessoas. Eu preciso dessa posição, de estar melhor, de ser melhor, de ser visto, de ser elogiado, de ser amado pelos outros. Porque afinal, eles se sentiam como os melhores e os bons da sua época. Jesus combate esse tipo de coisa. Ou seja, o legalismo religioso também é um veneno que vai matando as pessoas. Em vez de servirem a Deus, estão a servir apenas a si próprio, em busca de elogios dos outros. E a última coisa, irmãos, que eu vou dizer para você: quer morrer espiritualmente? Não tenha ninguém que dependa de você espiritualmente. E aqui eu vou terminar essa palavra. Eu vou dizer para você: sabe quem morre espiritualmente? Quem não faz discípulos, quem não tem discípulos, quem não tem ninguém para ser acompanhado, quem não tem ninguém para prestar conta das suas ações, de quem é. Você, quando busca alguém para discipular, para cuidar, para amar, você tem uma responsabilidade. É como ter um filho, né, irmãos? Nós olhamos para o filho e falamos: ele depende de mim. Eu preciso ser o exemplo para ele. Eu preciso ensiná-lo como ser uma pessoa, como ser um servo de Deus. Então, se você quer morrer espiritualmente, não caminhe com ninguém, não ame ninguém, não sirva ninguém, não discipule ninguém, não se preocupe com ninguém, porque aquele que não tem ninguém para se preocupar, irmãos, uma coisa, você tem a certeza, que um discipulador, que uma pessoa que discipula, ela tem preocupação. Se eu não for, aquela pessoa também não vai. Se eu esfriar, aquela pessoa também vai esfriar. Se eu esmorecer, aquela pessoa também vai esmorecer. Eu tenho pessoas que precisam de mim. E Jesus, ele deu uma ordem para nós. Isso é uma ordem. Ide fazer discípulos de todas as nações. Essa é uma ordem. Tanto de você ser discipulado por alguém, mas de você também discipular alguém, cuidar alguém, ser responsável por alguém, você amar alguém, você saber que a sua vida está impactando a vida de outra pessoa, que você está cuidando de outro. Isso é poderoso, irmãos. E quem não tem ninguém para cuidar, mais uma vez, não tem ninguém para prestar conta, não tem ninguém para dar o exemplo, não está a se preocupar com pessoa alguma, com gente alguma. E eu vou dizer então, o ao contrário também é verdadeiro. Se você quer ter uma vida espiritual relevante, tenha pessoas que dependam de você. Ore a Deus para que Ele dê filhos espirituais para você. Ore a Deus para que você possa cuidar de alguém, para que você pare de ser apenas cuidado, mas você cuide de alguém também, que você discipule alguém, que você ligue para alguém, que você se preocupe com alguém, que você ore por alguém, que você reúna com alguém para ensinar a palavra de Deus, porque isso vai fazer com que você se sinta responsável, e você sabe, a minha vida não impacta somente a mim, mas impacta também a outras pessoas.
E por isso, eu preciso manter uma vida saudável, vigorosa, uma vida firme com o Senhor, porque tem outras pessoas que eu preciso cuidar, amar e preciso transbordar a minha vida na vida delas. Então, sabe, irmãos, você precisa de alguém que esteja dependente de você, que precisa do leite espiritual, como diz a palavra do Senhor, que precisa do alimento espiritual. Você precisa ganhar alguém para Jesus, você precisa acompanhar alguém, você precisa ter a sua vida dedicada a servir uma outra pessoa. Quem aqui é pai e mãe sabe, quando nós temos um filho tudo muda. O filho traz para a gente um ensinamento enorme de responsabilidade, de preocupação. Deixa de ser só conosco mesmo, mas nós temos alguém completamente dependente de nós. Que mesmo quando estamos tristes, nós vamos estar sorrindo. Mesmo estando chateados, nós vamos ter que dar ali um bom exemplo e estar junto com os nossos filhos, amá-los, porque eles, afinal de contas, não têm culpa de nada daquilo e nós nos fortalecemos a olhar para eles. Então tenha filhos espirituais, peça a Deus, pastor, eu não cuido de ninguém, eu não tenho hábito de ministrar na vida de ninguém, de orar por ninguém. Então, irmãos, eu vou dizer para você, ore para que Deus te dê filhos espirituais, para que você possa ministrar a palavra de Deus sobre alguém. Quem morre espiritualmente é porque não tem ninguém para cuidar muitas vezes. Os discípulos sabiam, irmãos. Nós temos visto aqui nas sextas-feiras a vida dos apóstolos. E cada apóstolo sabia que o evangelho estava sendo carregado pelos seus ombros. Ele sabia que o evangelho estava sendo carregado pelos seus ombros. E por isso eles permaneceram firmes até o final, porque eles sabiam que tinham que cumprir o propósito do Senhor até o final. Quando nós não temos esse senso, quando nós achamos que o evangelho vai ser feito por outros, que a igreja vai ser tocada por outros, que a responsabilidade é apenas dos outros, nós também nos permitimos esmorecer e fracassar. Eu lembro-me de uma história de dois irmãos que viviam na rua. Aqui na Europa, eu já não lembro o país. Eram dois irmãos, eles tinham 12, 13 anos de idade, viviam na rua e estava um frio terrível. E eles estavam com muita fome e não sabia para onde ir. E um dos irmãos, ele passa mal e desfalece, desmaia. O outro irmão agarra naquele, coloca nos ombros e começa a andar com ele pela cidade à procura de ajuda. Ele já tinha andado muitos quilômetros com o irmão, porque ninguém abria a porta para ele. Até que ele chega numa igreja, bate na porta, e um pastor abre a porta para ele. E quando ele vê aquela cena de um menino, de um jovem, carregando outro jovem, desfalecido, a primeira pergunta dele foi: olha, como é que você está aguentando? Ele é mais pesado que você, como é que você está aguentando ele sobre os seus ombros? E ele respondeu: ele é meu irmão. Eu estou aguentando porque ele é meu irmão. Ele só estava aguentando porque era o irmão dele, irmão. E é isso que nós precisamos, ter alguém para carregar, porque é nosso irmão. Ter alguém para ajudar, porque é o nosso irmão. Ter alguém para servir, porque é o nosso irmão. Isso vai fazer com que nós venhamos renovar a nossa vida espiritual todos os dias. Irmãos, eu não quero que você morra espiritualmente. Eu não quero que você está em casa morra espiritualmente. Não é esse o meu objetivo aqui nessa manhã. Pelo contrário, é que você tome cuidado para que você não entre num processo de morte e não identifique. Teria outras coisas para nós abordarmos aqui e falarmos, mas tome atenção para que você não se permita entrar num processo de morte, porque a morte espiritual, ela é um processo que vai desencadeando vários outros. O que eu quero ver é você cheio da vida de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da vida, fervoroso na fé, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero que você feche seus olhos.
Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você nessa manhã. Eu não sei qual é a direção que você recebeu aqui, mas eu quero dizer para você, dizer ao Senhor: amém, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, conte comigo. Eu quero seguir as tuas instruções, eu quero seguir a tua direção, e não a da minha carne, não a do pecado, não da iniquidade, não do meu corpo, da minha carne, mas eu quero seguir aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Aleluia! Eu quero colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e sabendo que as outras coisas me serão acrescentados. Aleluia, aleluia. Ore agora, entregue a sua vida ao Senhor completamente, coloque a sua vida na mão de Deus completamente, entregue completamente o teu coração, a sua mente, a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, o propósito de Deus sobre a tua vida, que você entregue agora completamente diante do Senhor, em nome de Jesus. Coloque a sua vida agora diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu esqueci de falar algo aqui importante. As feridas também causadas, muitas vezes, nos fazem morrer espiritualmente. Existem pessoas que no ambiente da fé e da igreja são feridas, são machucadas, são magoadas. E eu queria ensinar isso para você. Não te permita perder a fé em Jesus e morrer espiritualmente por conta de outra pessoa. Jesus não tem nada a ver com isso. Amém? Aquele que te viu em terra muito cega, eu sou aquele que nasceu do céu e se entregou, foi por amor. Eu sou aquele que te amou.